Opa, sabe quando você está escrevendo seu código e do nada explode um Stack Overflow error? Ou quando você dá um Ctrl Z quando erra alguma coisa no seu código, na sua IDE? Ou até quando você está navegando na internet e clica na setinha de voltar do navegador? Tudo isso é graças a uma estrutura de dados, a pilha ou o stack em inglês. Se você é um dev, entender como a memória se organiza é fundamental. Pensa na stack como uma pilha de pratos. Você coloca um novo prato no topo e se precisar tirar, você vai tirar, geralmente, né? Se você não for meio doidinho, você vai tirar o que está em cima. E é exatamente isso o conceito da pilha. Em inglês a gente chama isso de LIFO, Last In, First Out, que é o último a entrar, é o primeiro a sair, no bom e velho português, né? É uma regra simples que dita como o seu navegador volta páginas ou como seu editor de texto desfaz alterações. E, bom, é exatamente essa estrutura que eles usam. É, Nas linguagens modernas e frameworks modernos, nós temos três palavrinhas chaves, na verdade: o push, o pop e o pick. O push é quando eu empilho alguma coisa. E nisso, o ponteiro do topo que estava apontando para o que está embaixo passa para o de cima que eu coloquei agora. E o pop é quando o topo desce. Então eu tiro o que estava em cima e o topo passa a ser o que estava embaixo. É assim. E por trás desses métodos prontos, dessas funções de push pop prontas, que temos em Java, C Sharp, Node, todas as linguagens aí, a maioria, nós utilizamos um nó. O que que é um nó? O nó é um objeto que guarda duas coisas: o seu valor e uma referência, um ponteiro que aponta para o próximo elemento. Então aqui, ó, eu fiz para vocês uma demonstração, né? Nó é o que está circulado em vermelho, que guarda duas coisas, um velo e um next que aponta para o próximo. Então, toda vez que nós falamos de nó, a gente está pensando nesse objeto. Aqui, observe que ele também, o fim da pilha é um null. E depois eu vou explicar por que que é esse null. Mas se você olhar bem para essa estrutura, você consegue perceber que a pilha é como se fosse uma corrente, onde cada elo só conhece quem está abaixo dele. Então, esse elo aqui conhece esse aqui, mas não conhece esse aqui. Então, e o pop, o top, que é o que está em cima de todos, eu falei pop, desculpa, o top é o que está em cima de todos, é sempre o nosso ponto de entrada. Então, se a gente quiser adicionar um novo nó, ele vai entrar em cima, dessa forma aqui. Agora, quando você executa um push, que é o que a gente acabou de fazer aqui, inserindo esse nó, você percebe que a gente não só está jogando algo lá. Existem três passos que nós seguimos aqui. O primeiro é criar um novo nó, que é o que a gente fez aqui. Fazer o next desse novo nó apontar para o atual, que era o top, que era esse aqui, que estava em cima. E o top passar a ser esse novo nó. Então, o top, que era esse aqui, não vai mais ser esse, vai ser esse que a gente acabou de colocar. Bom, mostrando agora um pouco de código, só para contextualizar vocês, eu vou fazer esse código aqui em .NET, porque é o que eu estou usando e aprendendo atualmente. Então, nós vamos fazer um push, recebe um item e, bom, o passo a passo, vamos lá. Primeiro a gente precisa criar uma nova caixa isolada, um novo nó, né? Aqui no Nós podemos fazer dessa forma. O microfone fica na frente, eu não consigo enxergar se estou fazendo as coisas direito.
Beleza. Aqui nós criamos um novo elo na corrente. E agora a gente precisa fazer que o nó que estava no antigo topo esteja nesse novo nó. Então vamos lá, o novo nó ponto next recebe o top. E por último, temos que dizer que o top passa a ser o nosso novo nó. Ó, é isso. Bom, dê uma olhadinha nesse código. Você reparou que não tem nenhum for ou nenhum while? É exatamente por isso que o push é O1, é O de 1. É uma troca de ponteiros instantânea. Aí você pode estar se perguntando, tá, e o pop? Ele é basicamente o inverso. Só que no pop a gente precisa ter cuidado para não perder a referência da pilha, que é aquele null que eu tinha mostrado no desenho, né? Então, qual que é a lógica do pop? Nós temos o elemento A que aponta para o elemento B. Então, quando formos dar um pop, nós estamos dizendo que o top, o, o, o top, que é esse aqui, agora é o elemento de baixo, que é o top.next. Então, o top não é mais o prato que está em cima, ele vai passar a ser o prato que está embaixo, porque o prato que está em cima vai sair. Então, o elemento A que aponta para o B, o A vai sair fora. E aí você pode estar me perguntando, tá, e o A vai sair fora e o que acontece com ele? Aí é que entra o garbage collector para limpar esse A que vai ficar sem referência, né? Sem, sem referência. Não vai ter ninguém usando ele ou apontando para ele. Agora, mostrando um pouco do código do que acontece no pop, né? Nós primeiro temos que tomar cuidado para não tirar a referência da fila. Então a gente vai verificar se o top é null. Opa, se o top é igual a null. Se for, nós vamos jogar uma exceção. É isso. Dito isso, agora nós podemos guardar o valor que é o valor do que estava no top, né? Provavelmente se a gente está desempilhando, a gente quer esse valor. No caso do navegador seria a página anterior, por exemplo. Ou no caso da idle seria a alteração anterior. Então a gente quer isso, que é o valor que a gente vai retornar. E agora a gente vai passar o top pro top next, pro que era pro de baixo, né? E aí, beleza, aí a gente pode retornar o valor. E o nó, que era o de cima, deixa pro garbage collector lidar com isso, né? Agora que a gente viu o código, a gente pode voltar aqui para essa câmera. E, bom, vocês conseguiram perceber por que o erro se chama Stack Overflow? No .NET, em específico, a cada vez que você chama um método, o runtime cria um stack frame, que é um nó, na pilha de execução do processador. Então, basicamente, o que vai acontecer? Se você fazer uma recursão infinita, você cria nós infinitos até esgotar o endereço de memória reservado para a estrutura. E aí é nisso que transborda, por isso overflow, stack overflow. E bom, é isso. Fazendo uma conclusão agora de um resumo completo, nós temos o push, pop e pick. O pick eu não falei muito, porque o pick ele só lê o valor que está do topo, o valor do topo. E, bom, vocês perceberam que tanto o push quanto o pop quanto o pick eles são O de 1. O push ele apenas troca o ponteiro, faz uma troca de ponteiro. O pop ele move o topo pro de baixo. E o pick ele só lê o valor do topo.
Então, se você precisa de uma estrutura onde a ordem de reversão importa e a velocidade tem que ser máxima, a pilha é ideal, é imbatível, assim, é perfeito para isso. No .NET, que é o que eu estou estudando agora, você usaria o Stack, a classe Stack. É, E bom, com isso você sabe exatamente o que está acontecendo por baixo dos panos nos frameworks modernos e como está sendo a dança dos ponteiros ali embaixo. E bom, esse é o vídeo, um vídeo um pouquinho mais curto. É, Só lembrando, eu esqueci de falar isso no último vídeo, esses vídeos fazem parte de um projeto de extensão meu na minha universidade, que é a Universidade Federal de Alfenas. E, bom, junto com um professor, que é o Paulo Alexandre Bressan, aconteceu algo muito legal, né? Porque, como eu falei no último vídeo, eu consegui um emprego, estava me dedicando para entrevistas, mudança e tal. E eles deixaram eu estender o prazo de entrega desses vídeos, desse projeto. Então, eu vou conseguir manter a qualidade, porque também agora a vida está bem mais corrida do que era só estudando, né? Trabalhando bastante assim e, bom, se adaptando ainda ao novo emprego. E, bom, o tempo está escasso. Então, agora o tempo que eu tenho eu vou utilizar para fazer esses vídeos com calma e tal. É, E, e é isso. Então, se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal e eu acredito que o próximo vídeo é sobre linked lists. Então, até mais. Fui.